Capítulo 14. Compartilhando coragem. Meu pai voltará para casa em breve. Patrícia olhou em volta da sala de aula e suspirou. Todos esperavam a guerra terminar e seus pais voltarem para casa. O pai de Patrícia estava na China. Seus pais eram missionários, mas a maioria das pessoas se lembrava dele por outros motivos. Seu pai realmente ganhou uma medalha olímpica de ouro? As crianças perguntavam. Patrícia se orgulhava de contar aos amigos sobre o pai famoso, Eric Liddell. As pessoas sabiam que ele era da Escócia, mas a maioria não imaginava que ele tinha nascido na China, assim como Patrícia. As pessoas se lembravam de que ele havia recebido uma medalha de ouro por ser o homem mais rápido do mundo na corrida de 400 metros. Porém, muitos não tinham noção de que um ano depois, ele abandonou toda a fama e a glória para voltar à China e falar às pessoas sobre Jesus. Ele ainda estava lá, em perigo. Assim como as outras crianças que sentiam saudade do pai, Patrícia às vezes se perguntava se o dela voltaria para casa um dia. Será que ela o veria novamente? Sua mãe falava frequentemente sobre o pai e o círculo especial da família, um vínculo tão profundo e tão forte que nenhuma distância poderia quebrá-lo. Contudo, para Patrícia, a decisão do pai já o havia rompido, porque ele havia escolhido ficar para trás quando os enviou para o Canadá em segurança. 2 anos se passaram. O pai da menina tinha ficado na China, ajudando as pessoas, trabalhando em um hospital, compartilhando as boas novas de Jesus com os pobres e necessitados, e com aqueles que sofriam enquanto a guerra levava sua comida, moradia e paz. O exército japonês estava chegando. Todo mundo sabia disso. Foi por isso que o pai mandou a família embora. Mas por que ele não veio com eles? Patrícia ouviu as notícias e viu as manchetes. Todos os estrangeiros precisavam sair e rápido. Isso era bom, certo? Significava que o papai voltaria para casa. A invasão aconteceu rapidamente e Eric Liddell foi capturado e colocado em um campo de concentração, um lugar com 1.800 prisioneiros de guerra. Não era limpo, nem espaçoso, nem divertido. As pessoas sofreriam lá. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Não era justo. Patrícia, vem aqui. Sua amiga Sandy apontou para a mesa. A professora ainda não tinha iniciado a aula. Então, Patrícia se sentou ao lado da garota. Os olhos de Sandy estavam vermelhos. Qual é o problema? Perguntou Patrícia. A família da Ângela recebeu um telegrama na noite passada. Os olhos de Sandy se encheram de lágrimas. O avião do pai dela foi abatido ao sobrevoar Londres. Ele morreu. Patrícia sentiu como se alguém tivesse dado um soco no lugar onde seu coração estava. Nem todos os pais voltariam para casa. Muitos jamais voltariam. Tenho que voltar para minha mesa, disse Patrícia afastando-se. Seu pai é um missionário, disse Sandy, segurando-a pela mão. Você poderia conversar com a Ângela no intervalo? Eu não sei o que dizer a ela. Eu também não, pensou Patrícia, voltando para sua mesa. Durante toda a manhã, ela não conseguia se concentrar nas aulas, porque achavam que ela teria respostas para alguém sem pai? Tudo o que ela conseguia pensar era que o círculo familiar estava rompido para sempre. Não havia conserto. Ela fechou os olhos com força. Deus, há alguma palavra de esperança que eu possa dizer a ela? Patrícia não queria pensar naquilo, queria apenas ignorar o assunto. Porém, se o pai dela tinha sacrificado tantas coisas para partilhar a Bíblia com outros, ela não deveria pelo menos tentar ajudar uma amiga? Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus 4,16. Esse era um verso que sua mãe citava com frequência. Mas pela primeira vez, Patrícia compreendeu o que ele realmente significava. Um pai terreno pode não estar ao seu lado para ajudá-lo, mas o Pai Celestial sempre estará.
Ela poderia estar a milhares de quilômetros de distância de Eric Liddell, mas seu Pai Celestial estava ali no quarto com ela. Era ele que completava o círculo da família. Naquele dia, Patrícia abraçou a amiga Ângela. Se seu pai estava com Cristo, sua família estará reunida novamente no céu. O círculo estará completo novamente. Patrícia disse à amiga: e até lá você não ficará sozinha. Deus será o pai que você perdeu. Patrícia continuou orando pelo próprio pai, mas parou de dizer que Deus não era justo por mantê-lo na China. Ela descobriu que centenas de crianças, missionárias ou não, tinham sido colocadas no mesmo campo que seu pai. Elas foram separadas dos pais por anos, e Eric Liddell as amou e as ajudou. Ele as apresentou a um Pai Celestial, cujo amor era tão grande e tão forte que nada as separaria dele. Deus nunca as deixaria ou abandonaria, e nada poderia tirá-las da palma de sua mão. Eric Liddell nunca deixou a China. Apenas alguns meses antes do fim da guerra, ele morreu no campo de concentração por causa de um tumor no cérebro. Foi difícil, muito difícil, viver sem um pai na terra. Mas Patrícia sabia que Deus o havia usado para fazer a diferença na vida de milhares e milhares de pessoas. Muitas delas se tornaram parte da família de Deus por causa de seu pai. Seu círculo familiar não tinha sido rompido, ao contrário, tornou-se ainda maior.